Galera, fazer agora uma sequência de 4 questões, né? Todas de nível superior, tá bom? Nós temos aqui uma questão do CFO de Pernambuco, uma questão soldado do DF, nível superior também, né? Uma questão de aluno oficial do Acre, 2015, e uma questão de soldado do Mato Grosso do Sul, 2022, tá? Então são todas questões aí extremamente didáticas, apesar da diferença, né, de tempo aí de aplicação, né? Temos aqui um concurso mais antigo, né? E temos aqui, né, concursos mais recentes, né? Independente disso, como eu já falei, todas são de nível superior. E essas 4 questões, moçada, são suficientes para a gente simplesmente destruir toda a parte de hidráulica. E eu vou provar para vocês, tá bom? A gente vai resolver elas na sequência em que se encontram e garanto a vocês que no final desse vídeo teremos visto tudo o que tem de hidráulica no nosso edital. Vamos lá. Na primeira questão ele diz que os pontos A, B, C, D e E abaixo estão na mesma horizontal, em um recipiente que possui mesmo fluido na condição estática. Beleza. Depois ele pergunta, é correto afirmar que... E aí ele vem com o volume do líquido acima de cada ponto é o mesmo, a pressão no ponto C é menor, a pressão dos pontos A, B, C, D e E são constantes. Vamos lá, vamos concluir aqui uma coisa. Galera, preste atenção. Todo estudo de pressão, ele decorre de uma única fórmula. A fórmula mãe de pressão é força sobre área. Só isso, galera, só isso. Tá bom? Pressão é força sobre área. Professor, falta aí a pressão hidrostática, que é a densidade vezes a gravidade. Falta o empuxo. Para com isso e me escuta. A única fórmula que vai reger todo o nosso estudo de hidrostática é essa. Pressão é força sobre área. Sabe por quê, galera? Vem comigo aqui, ó. Se eu digo para você que pressão é força sobre área, eu quero agora que você pense um pouco comigo. Se eu tenho aqui, ó, um recipiente cilíndrico, certo? Uma caixa d'água. E essa caixa d'água, ela tem uma área da base A. A área da base vale A, tá? Você que está pensando, professor, não seria, né, πr ao quadrado? Não, tudo bem, que seja πr ao quadrado, mas esse valor vai dar A. A área vale A, tá? A minha altura vale H. E eu pergunto a vocês, se eu encher essa caixa d'água de água, né, afinal é uma caixa d'água, eu encho ela de água, todo o volume dela, né, preenchido por água. Vocês sabem, né, como diria mestre Bruce Lee, né, a água, né, ela se conforma, né, de acordo com o recipiente, né? Então, be water, como diria mestre Bruce, né? No sentido de que, né, adapte-se, né? Se conforme, né? Se adeque, né, ao espaço, né, às condições. É isso que ele quis dizer, né? Então, se eu coloco aqui a minha água nesse recipiente cilíndrico, né, a água pega a forma do cilindro. Né? Se eu boto num cubo, ela pega a forma do cubo. Então, ela, né, enquanto fluido, né, adota a forma, né, do recipiente. Beleza. E aí eu pergunto para vocês, qual seria a pressão exercida, né? Ou melhor, qual seria a força exercida sobre essa área A? Qual seria a força, né, que está aqui agindo em cima dessa área A? Poxa, a força que age nessa área é a força-peso desse volume de água, é ou não é? Afinal de contas, todas as moléculas de água que estão aqui, ó, isso aqui, né, ó, H2O. Então nós temos aqui, ó, um hidrogênio, o outro e um oxigênio, né? Isso aí é uma molécula de água, né? Lembra? Ó, H, oxigênio, H, pazinho de elétrons aqui, né? 2 pazinhos sobrando aí no oxigênio, né? Então, a famosa H2O. Né? Todas essas moléculas de água,
elas estão ou não, né, sofrendo, né, ação do campo gravitacional. Em outras palavras, estão ou não estão sendo puxadas para baixo, né, com a força peso. Beleza? Então, né, se todas as moléculas de água que compõem esse volume são puxadas para baixo, todas elas juntas, né, então, né, vão ter o peso desse volume de água, é ou não é? Então aqui, ó, vamos aqui limpar isso aqui. E a força que age nessa área, né, nada mais é do que a força peso. A força peso desse volume de água. Tá, beleza. Até agora nada, né? Mas concorda comigo que peso é massa vezes gravidade? Beleza? Concorda comigo também que densidade é massa sobre volume? É ou não é? Vamos então brincar aqui de matemática. Deixa eu isolar essa massa aqui, ó. Me permitam isolar essa massa jogando esse volume para lá, né? Ele vai ser, então, ele vai multiplicar, né, o D. O que é que eu estou fazendo aqui? Ora, estou multiplicando os dois lados da minha equação por volume, né? Se isso aqui é uma equação, tudo que eu faço de um lado, preciso fazer do outro. Então, do lado de cá, eu consigo simplificar volume com volume, e fica então com massa igual a volume vezes densidade. Né? Reorganizando aqui a minha brincadeira, eu vou dizer então que massa é igual a D vezes volume. Bacana. Até agora nada, né? Será? Olha aqui que legal. Se eu botar essa massa aqui, vamos ver o que é que acontece. Né? Afinal, aqui é massa também, né? Tá bom, vamos lá. Peso, então vai ser, ó, em vez de massa eu vou botar densidade e volume. Densidade, volume, gravidade. Beleza, professor. Até agora nada, né? Tá, então vamos brincar um pouco mais de matemática. Nós dissemos que isso aqui era um cilindro, né, de área da base igual a A e altura H. Quem é, então, o volume desse bonitão aí? Ora, o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura. É ou não é, galera? Agora, me permitam jogar esse volume aqui, ó. E vamos ver o que acontece. Isso vai nos dar peso, vai ser a densidade vezes o volume, que agora é A vezes H, vezes a gravidade. Tá, e aí, professor? Vai dar em que isso? Moçada, presta atenção. Eu achei o peso aqui, né? E eu sei a definição de pressão. Tá aqui, ó. Nós tínhamos combinado, né? Minha definição de pressão nada mais é do que, né, força sobre área, tá? Pressão só tem uma fórmula, é força sobre área. Combinamos depois que a força que age nessa área dessa caixa d'água nada mais é do que o peso, né, correspondente a todo o volume da água aí. Então a pressão sobre essa área, pela definição de pressão que nós aqui anotamos, será então, né, deixa eu limpar aqui, a nossa pressão pela fórmula será então peso, né, sobre área. O peso eu vou colocar aqui, tá, escrito, para que você não confunda com a pressão que está aqui. Vou chamar aqui de pressão hidrostática, que é a pressão da água, né, sobre a área. Mas nós achamos o peso desse volume de água, não foi? Ó? Olha ele aqui. Então, nossa pressão hidrostática termina sendo densidade, área, H, altura, gravidade, sobre área. Olha só, galera. Área vai-se embora com área e nós terminamos chegando o quê? A pressão hidrostática nada mais é do que densidade do fluido vezes a altura vezes a gravidade, que eu gosto de reorganizar escrevendo como densidade do fluido vezes gravidade vezes altura, sacou? Ó, eu estou te mostrando, se você não percebeu ainda, que essa fórmula aqui é igual a essa aqui. E é por isso que
hidrostática, hidráulica, como nosso edital chama, só tem uma única fórmula. E tá aqui ela, ó. Acreditem no bizu, ó. Tá? Eu só brinquei de matemática básica, né, com definições simples. Quais? Densidade, massa sobre volume, e peso, massa vezes gravidade. Né? Aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a fórmula da pressão hidrostática, que é a mesma fórmula mãe de pressão. Tá aqui, ó. Beleza, galera. Cheguei nisso aí. Queria mostrar para vocês também outro pequeno detalhe. O empuxo, né, é definido como, olha só, o empuxo nada mais é do que, né, o peso do volume, ele é numericamente igual, né, ao peso do volume de fluido deslocado. Tá, professor, agora em português, simples. Quando você coloca um corpo, vou desenhar aqui, um recipiente. Quando você coloca um corpo dentro de um fluido, seja ele qualquer, pode ser água. Vamos combinar que é água aqui. Coloco então aqui água dentro desse recipiente e ponho um corpo sólido aqui dentro. Vou colocar aqui essa bolinha. Acompanha meu raciocínio, ó. Você concorda comigo que, na medida em que eu afundo essa bolinha na água, até o ponto em que ela, né, está totalmente submersa, quando ela chega aqui, ó, isso não mais acontece. Tanto faz ela estar aqui, como totalmente no fundo, né? O volume que eu desloco de água, né, não se altera mais aqui. Porém, enquanto eu vou afundando, quanto mais eu baixo essa bolinha, ó, quanto mais eu baixo essa bolinha, né, ela vai entrando aqui. Esse volume de água, né, que ela está fazendo se afastar aqui, ó, né, ela está deslocando, né, esse volume de água, tá ou não tá? Então, quanto mais eu afundo ela, quanto mais eu forço ela a descer, né, se ela for menos densa que a água, mais água, você concorda comigo, mais água vai sendo deslocada. E essa água, então, vai aqui, ó, subindo, é ou não é? Essa água, né, esse volume de água vai sendo, né, deslocado, né, de modo que a altura aqui, ó, que a água está no meu recipiente, né, vai ser alterada, né. Beleza. Esse, então, é o volume, né, deslocado, né. Quando eu empurro um sólido, né, ele empurra o fluido, né, ele afasta o fluido, ele desloca o fluido. Só que, moçada, presta atenção, tem um porém. Esse fluido deslocado, né, ele quer voltar para o seu estado, né, de equilíbrio, ele quer voltar para o seu ponto. Né? Então, ele não sai dali de graça. Né? Sabe por quê? Porque o volume que é deslocado, né, ele está também afastando várias outras, né, moléculas de água que estão aqui. Ó. Então, essas moléculas, elas tendem, né, a querer voltar para o seu ponto. Né? Então, ele vai deslocando, mas as moléculas, né, tentam voltar. Tá? Ó. Sacou? E o que acontece é o seguinte, ó. Essa tentativa de volta desse fluido deslocado faz com que, né, uma força, né, surja nesse corpo sólido. Essa força, ela aponta para cima, né, ou seja, é uma força que tenta tirar, né, o sólido de dentro do fluido, né, ele quer expulsar o corpo sólido de dentro do fluido, e ela chama-se empuxo. Tá? Essa força empuxo. Note que, quando a bolinha desce e afasta, por exemplo, esse volumezinho de água aqui para cá, né, ele então tenta retornar para o seu ponto, fazendo uma força aqui na bola. Igualmente, do outro lado, né? Então, pontos laterais de mesma altura, né, tem forças, né, iguais que se anulam. Né? É por isso que somente as forças verticais, ó, quando
bolinha, então empurra esse volume de água para cá, né? Esse volume de água empurra de volta a bolinha para cima, né? Só que em cima não tem nada também, né, forçando para baixo, né, de volume de água, né? Tem o peso e você sabe disso, nós vamos já falar. Mas, né, de volume de água tentando voltar não tem, tá? Então aqui, ó, um determinado volume tenta voltar para cá, força aqui, mas ele também tem do outro lado, ó. Então aqui, ó, horizontalmente eu tenho uma resultante nula, né? Mas para cima não tem nenhum volume de água, né, tentando retornar para o seu ponto. Tem, na verdade, quem? O peso da água, né, ou melhor, da bolinha, que nela age, né? E quando esse peso é igual ao empuxo, nós temos a condição de flutuação, tá? Então, quando alguém perguntar para você por que é que um corpo flutua na água, não diga mais que é porque ele é menos denso, né? Apesar disso ser verdade, né? Diga que é porque o empuxo é igual ao peso, né? É bem mais elegante, né? Então, ó, a mesma brincadeira sempre, moçada. Olha aqui, olha aqui. Eixo vertical, eixo horizontal. Minha bolinha não está se deslocando. Se eu observo que ela está flutuando, não tem deslocamento no eixo vertical, não tem deslocamento no Y. Portanto, né, se não tem deslocamento, a resultante em Y, que é massa vezes aceleração em Y, né, vai ser zero. Afinal, parado não tem aceleração alguma, né? E uma vez que a resultante é zero e ela é o somatório de todas as forças que agem nesse eixo, eu digo que zero, resultante em Y, é igual a empuxo menos o peso, né? Mas, professor, não é um somatório? É. Ocorre que o peso leva o sinal negativo por estar, né, contra, olha só, o sentido crescente do meu eixo, tá bom? Então, aqui, a matemática básica me ensina que mais com menos vai dar menos. Isso fica, então, empuxo menos o peso. Como aqui é zero, jogo o peso para lá, tenho que peso igual a empuxo. Isso para uma condição de um corpo que flutua, tá, moçada? Óbvio, o que é que vai acontecer? Se existe um desequilíbrio, né, entre peso e empuxo aí, né, o corpo ou afunda, né, ou sobe. Tá? Então, se ele está flutuando, peso é igual a empuxo. Se ele está descendo, peso é maior que o empuxo. E se ele está sendo totalmente, né, ejetado da água, né, é porque, né, o empuxo é superior ao peso. Né? Se ele estiver totalmente fora aqui, ó, tá, ele na realidade vai surgir uma normal de contato com a superfície da água, né? Que decorre aí da tensão superficial da água, né? A coesão e que existe aí entre as moléculas de água, né, bem unidas, né? Tensão superficial lá da química, tá bom? Mas lembre-se, se não há deslocamento, a aceleração é zero, resultante é nula, peso igual ao empuxo, né? Essa é a condição de flutuação de um corpo. Galera, observa uma coisa. Esse volume aqui, ó, do corpo que está dentro, né, nós já concordamos, né, que ele corresponde, vou apagar aqui, eu vou até mudar a cor, esse volume que está aqui dentro do fluido, esse volume do objeto que está dentro do fluido, ele tem igual valor, né, do volume deslocado de fluido, é ou não é? Para que entre essa parcela aqui da bolinha, eu preciso que esse mesmo volume de água seja, né, deslocado, é ou não é? Então, o que é que eu vou dizer aqui? Que o empuxo é igual ao peso do volume, né, de fluido deslocado. Sabe por quê? Olha só. O volume deslocado é o mesmo que o volume submerso, é ou não é? Então, ó, volume deslocado de água, olha o que eu vou anotar aqui. Vou anotar aqui, preste atenção. Vou deixar isso aqui. E olha o que eu vou botar aqui. O volume deslocado, volume de fluido, no caso aí água, né? Deslocado, é igual ao volume do corpo, do sólido, submerso. Ou melhor, o volume submerso do sólido, do corpo sólido, né? É ou não é? Quando você bota um copo cheio de água, né,
e dentro dele você coloca um gelo, né? O volume do gelo, né? Que desce ali, né? É o volume que sobe da água, é ou não é? Até que o gelo fica ali flutuando. Assim aqui também, uma bolinha, ela para entrar na água precisa afastar esse volume de água, né? É por isso que o volume deslocado de água é igual ao volume submerso. Então, vamos aqui. Se eu digo então que o empuxo é o peso do volume do fluido deslocado, eu posso dizer que empuxo é igual a peso do volume do fluido deslocado, que vai ser igual a massa deslocada, né? Massa deslocada vezes a gravidade, é ou não é? Tá, beleza. Só que a gente já brincou disso aqui, né? Dizendo que densidade é massa sobre volume, é ou não é? E aí eu vou dizer que a densidade do fluido é então a massa, né, desse fluido sobre o volume desse fluido. Que volume? Que volume que eu estou considerando aqui? O volume deslocado, né? É ou não é? Então, a massa deslocada, né, sobre o volume deslocado. Passa o volume para lá multiplicando, chega o que? Massa deslocada é o volume deslocado vezes a densidade do meu fluido, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Ora, fala sério, né, moçada? Massa deslocada aqui, massa deslocada aqui. Vou dizer então que o empuxo é igual a massa deslocada, que é volume deslocado vezes a gravidade, né? Volume deslocado vezes a gravidade, ou melhor, vezes a densidade vezes a gravidade, que, né, reorganizado, nos dá empuxo é igual a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume deslocado, que é igual ao volume, foi o que a gente conversou, é igual ao volume submerso do corpo, é ou não é? Então eu vou colocar aqui, ó, volume submerso do sólido. Tá aí a fórmula de empuxo, né, extraída da definição, né? Empuxo é o peso do volume de fluido deslocado. Assim eu fiz, ó. Empuxo é o peso do volume de fluido deslocado, ou seja, a massa deslocada de fluido vezes a gravidade. A massa deslocada do fluido nada mais é do que o volume deslocado vezes a densidade dele, né? Lá da definição de densidade. Joguei aqui esse volume vezes densidade aqui e cheguei nisso, ó. Depois só reorganizei e encontrei a fórmula do empuxo, sacou? Boa, moçada. Agora toda a teoria, né, de hidrostática está concluída. Tem, porém, um outro detalhe, que é o seguinte, olha aqui, olha aqui. Não se esqueça que, ó, a pressão hidrostática, que nós aqui em cima estudamos, ela, né, ela está relacionada a quem? Ó? A densidade do fluido, a gravidade e a altura, tá bom? Ó. Note que, né, ela não está, né, aí definida em função da área, né? Em nenhum momento eu tenho aqui a área, tá? A área, né, do recipiente sendo considerada, tá? As grandezas que aqui tenho para definir a pressão hidrostática são a densidade do fluido, que é constante, né? A densidade de um fluido, ela é constante, né? Tá bom? A massa sobre volume, né? E é um valor, né, constante. A densidade não muda. A densidade da água é constantemente 1 grama por centímetro cúbico, né? Que é a mesma coisa que 1000 quilos por metro cúbico. A gravidade também é outra, né? Aqui no nosso planeta Terra, ela tem valor constante também, né? Aqui na superfície terrestre. Ela vai ser alterada, né, se você subir, né, muito alto. Mas aqui, né, nas proximidades da superfície terrestre, a gravidade é constante. E o que é que vai acontecer? A altura é que vai poder variar. Tá? Então a pressão hidrostática, ela é dentro de um mesmo fluido, né? Portanto, dentro de um mesmo fluido, preste atenção. Estou dizendo em outras palavras que a pressão hidrostática, dentro de um fluido que tem densidade, né, e gravidade aqui constantes, ou seja, um fluido único, né, a pressão vai variar em função apenas da altura. Em bom matematiquês, galera, o que eu tenho é isso aqui, ó. Se isso aqui é o meu recipiente e aqui é o meu fluido, a pressão desse ponto bem aqui, né, vai ser 1.
E a pressão desse ponto bem aqui vai ser outra, né? Repare que existe uma diferença de altura entre eles, né? Considerando que o mesmo fluido, né? Que os pontos estão no mesmo fluido, né? Temos então uma densidade constante, densidade do fluido, temos uma gravidade constante, mas temos alturas distintas, né? Então o que é que acontece? Ora, se a profundidade do ponto 2 é maior, né? Eu considero essa altura aqui, tá, moçada, a partir aqui da superfície, né? Da lâmina da água aqui, ó. Se o meu ponto 2 é mais, né, deslocado para baixo, está no ponto mais profundo, a pressão em 2, né, será sem dúvida maior do que a pressão em 1. Por quê? Ora, se eu subo a altura, estarei também subindo a pressão, uma vez que densidade e gravidade são constantes, e o produto de uma constante por outra vai me dar outra constante, né? Tá? É como se aqui eu tivesse a densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico, gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, sempre vai dar 10, 1 vezes 10, né? Agora, se eu mudo a altura, eu mudo a pressão. São diretamente proporcionais, né? Posso dizer que a pressão hidrostática, né, é diretamente proporcional à altura. Subiu, subiu, baixou, baixou também, sacou? Pronto, vamos agora resolver as questões, né? Que bela, bela, bela de uma revisão de hidrostática, hein? Vou deixar nosso esqueminha para quem quiser printar aí, ó. A hora é essa, hein? Porque eu vou apagar. Sem dó. Foi. E agora vamos resolver. Moçada, na primeira, ele dá 3 pontos, 4, 5 pontos, né? Todos numa mesma profundidade, dentro de um mesmo fluido, ó. Né? A altura, repare, né, é a mesma. Ele diz, inclusive, que eles estão alinhados, né, horizontalmente, os pontos. Né? E você percebe aqui claramente que a lâmina, né, d'água está em igual altura para todos os vasos, né? Inclusive, isso aqui é o princípio dos vasos comunicantes, né? Eles vão ficar todos, né, com a lâmina d'água em igual altura, independente do formato. Você já viu comigo aqui que a pressão hidrostática, né, decorre de pressão igual a força sobre área. Né? No caso de fluidos, né, especificamente da água hidrostática, temos densidade do fluido, que é a água, gravidade, altura. Acabamos de conversar que isso aqui é um produto de constantes que me dá outra constante. E que por isso mesmo, esses dois valores aqui são diretamente proporcionais. Dissemos ainda que a profundidade é medida, né, a altura é medida da lâmina d'água. Aqui, ó, da superfície. Né? Então, se a altura é uma só para todos, a profundidade é uma só para todos os pontos, ora pois, né, eu terei isso aqui também constante, e logo a pressão será igual em todos eles, sacou? Tem alguma opção que diz isso? A pressão nos pontos A, B, C, D e E do fluido em equilíbrio estático são constantes e dependem apenas da profundidade e não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. Perfeito, né, galera? Perfeito. Repare que, se a questão dissesse a pressão em um ponto, né, depende exclusivamente da altura, né, a que este ponto está submerso. Moçada, cuidado, tá? A pressão, ela depende, ó, da densidade, da gravidade e da altura. Para um mesmo fluido, ou seja, para, né, um fluido com densidade constante, né, temos que a pressão varia apenas em função da altura. Né, ó, tá aqui. Agora é óbvio que se eu tenho aqui um recipiente, aqui, opa, tá? E tenho outro recipiente aqui, e aqui eu tenho um fluido A, pode ser água, e aqui eu tenho um fluido B, por exemplo, gasolina, óleo, não me diga, por favor, que a pressão vai depender apenas da altura, né? É lógico que aqui a pressão depende, né, da densidade da água, da gravidade, nesse caso é constante a gravidade, então estarei dependendo da densidade também, além da altura, né? E aqui
da densidade, né? Densidade de A, densidade de B. Além da densidade que muda, né, as alturas poderão mudar também, tá bom? Então, a única constante aqui seria a gravidade, tá? Cuidado. A pressão depende apenas da altura dentro de um mesmo fluido, onde esse valor aqui será constante, tá? Vamos lá. Qual a pressão em Pascal? Ah, moçada, importante. A análise dimensional disso aqui, ó. Opa. Né, você já sabe, quando eu boto aqui as chavinhas assim, eu estou avaliando tão somente quem? Ora, a unidade. E isso aí me dá o quê? Que a unidade de pressão vai ser Newton sobre metro quadrado. Unidade de força, unidade de área. E Newton por metro quadrado, galera, é o famoso Pascal, tá? Newton por metro quadrado. Então, se eu digo que uma pressão é de, por exemplo, 1000 newtons por metro quadrado, ora, essa pressão é de 1000 Pascal, tá bom? Só isso. Unidade de pressão é Pascal. Ele então diz que uma pressão em Pascal exercida por um fluido de densidade 0,8 preenche um recipiente cilíndrico de 2 metros de altura. Vamos lá. Recipiente cilíndrico, mais ou menos a brincadeira que a gente fez, né? Tá aqui. E temos aqui uma área. Ele dá a área 2 metros de altura. Dá não. Tá. 2 metros de altura. Né? O fluido tem densidade 0,8. Densidade do fluido 0,8 kg por metro cúbico, preenche um recipiente de 2 metros de altura. Ele quer saber a pressão. Ora, vamos lá, né, galera? A pressão que existe aí é o quê? Falei para vocês. Força sobre área. É ou não é? Para aplicar a fórmula da pressão hidrostática, né, que vem dessa aqui, nós já vimos, né, eu vou, né, considerar um ponto aqui, ó, na base desse cilindro, né? Portanto, um ponto que está a uma profundidade, né, que corresponde à sua altura total, 2 metros. Né? Temos então pressão hidrostática, densidade do fluido, gravidade, altura. Minha pressão vale então, a densidade ele me dá é 0,8 kg metro cúbico. 10 a gravidade. A gente já fez essa brincadeira aqui, né? De trocar a unidade da gravidade. Você viu que dá a mesma coisa. Vezes 2 metros. Olha só o que acontece. Quilo vai com quilo. Metro vai com metro cúbico. Sobra quem? Sobra quem aqui? Sobra metro quadrado. E eu tenho a minha pressão na unidade certinha de 2 vezes 0,8. 1,6 vezes 10. 16. 16 o quê? Ó, Newton metro cúbico. Metro quadrado, desculpa. E quem é Newton metro quadrado? Olha aqui, olha aqui. É o bonitão do Pascal, né? Então, 16 Pascal. O que nos dá item C. Na próxima, um pistão grande de uma prensa hidráulica de 20 centímetros de raio. Ah, beleza. Que força deve ser aplicada no pistão pequeno de 2 centímetros para levar um carro de 1.500? Moçada, vou apagar aqui, fazer essa, próxima, e explicar para vocês o conceito da prensa hidráulica. Galera, é o seguinte, a prensa hidráulica, de maneira simplificada, ela é isso aqui, ó. Nós vamos ter um pistão aqui, com uma área pequena. Vou até diminuir um pouquinho, para vocês perceberem bem, de maneira bem visual, né, o poder da física, ó. E aqui eu vou ter, né, eles sendo ligados, tá? Ó. Pronto. E isso aqui, galera,
Esse desenho bem simples aí é a tal da prensa hidráulica. Como é que ela funciona? Simples. Dentro eu vou ter um fluido. Pode ser água, tá? Vamos imaginar que é água. Aqui, ó. Eu vou ter um fluido preenchendo aí essa prensa. Né? Vou ter aqui, ó, 2 pistões. Né? Aqui em cima é fechado, tá? Ó. E o que acontece? Moçada, tem um teorema da hidrostática que chama o teorema de Stevin. Teorema de Stevin. Certo? E o que é que ele diz? Ele diz que a pressão aplicada em um ponto de um fluido agora olha o que eu vou destacar aqui, de um fluido incompreensível. Incompreensível. Vocês vão já saber por que eu destaquei. A pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível transmite-se a todos os pontos desse fluido e as paredes do recipiente. Moçada, vou explicar para vocês. Pressão aplicada em um ponto de um fluido incompreensível. Incompressível. Não é incompreensível não, tá? É incompressível, ou seja, que não pode ser comprimido, tá? Ó, vou explicar. Galera, olha isso aqui. Vou deixar bem destacado aqui para vocês. Da cor que mais chamar a atenção. Pronto, tá aqui. Deixa branquinho assim mesmo. Galera, o que acontece é o seguinte. Suponha que essa prensa hidráulica está cheia de um fluido, né? Vamos supor que é água. E a água, galera, ela no estado líquido dela já está, né, na sua máxima, no seu máximo estado de agregação das moléculas. O que eu quero dizer é o seguinte, né? A água líquida, né, ela, né, não tem como ser comprimida mais do que, né, ela já está. Em outras palavras, se eu tenho aqui, por exemplo, uma caixinha d'água aqui de 1 centímetro cúbico, né, como a gente já discutiu antes, eu sei que aí dentro, né, 1 centímetro cúbico, eu sei que aí, né, vai caber 1 ml. Né, 1 ml de água. Né, e nunca vai caber mais do que isso, sabe por quê? Porque a água já está no seu estado de máxima compressão aí, ó. Se eu tenho aqui, né, 1 centímetro cúbico, né, esse volume cabe 1 ml de água certinho, tá? Não vai caber mais, né? Não vai caber mais nem vai caber menos. Por quê? As moléculas de água no estado líquido, né, já estão na sua agregação, né, ali estagnada, vamos dizer assim. Né? Se elas se desprendem mais, né, as moléculas de água, se elas se desprendem mais, a água vai para o estado, né, gasoso, né, se elas ganham energia, né, e se afastam mais, ou se elas se aproximam mais umas das outras, as moléculas, né, a água vai acabar, né, entrando no estado sólido, mas mantendo-se no estado líquido, essa água, né, vai ter esse volume ali, né, constante, tá bom? Então o que acontece? Como não posso comprimir essa água, o que acontece é que quando eu faço uma força sobre esse ponto bem aqui, por exemplo, ó, quando eu faço uma força sobre esse ponto, esse volumezinho de água que está sofrendo essa força, né, pode ser uma única molécula de água. Ela, né, não consegue mais, né, se afastar, ser comprimida. Né? Então ela acaba, né, empurrando, né, todas as outras que nela, né, estão ali tocando. Só que todas as outras também, né, estão em máxima compressão. Então elas vão transmitindo, ó, toda, né, essa força que está aqui sendo aplicada na primeira moléculazinha de água aqui, ó, né, essa incompressibilidade do fluido, né, é que faz com que, né, essa força, né, seja transferida para todas. E o que acontece? Isso vai, moçada, ó, para todas as moléculas de água, né, presentes nesse fluido. Ocorre que
Do lado de lá, também, olha aqui, acompanha meu raciocínio. Do lado de cá também, vou limpar aqui agora. Se eu aplico uma força, se eu aplico uma força aqui, né, vou botar aqui bem maior. Eu aplico uma força aqui, né, e a brincadeira é a mesma, ó. Eu aplico essa força, essa molécula de água bem aqui recebe ela, não consigo mais comprimir ela, né, o volume dela já está aí definido, né, de maneira constante, e todas as outras, né, que estão ali pertinho dela, ó, todas as outras que estão aqui pertinho dela, né, acabam também sentindo, né, essa força. Por quê? Porque essa aqui, que está recebendo a força, não consegue ser mais comprimida, as outras também não, então ela vai, né, tentando afastar as outras, ó, que por sua vez também afastam as outras que nelas, né, tocam. E isso vai, moçada, acontecendo, né, em todas as direções, nas zilhões e zilhões de moléculas de água que ali existem, né, passando inclusive, né, para as paredes, ó, do recipiente. Ó. Afinal, sempre vai ter uma molécula de água que está aqui coladinha, que vai receber aqui a pressão e tenta, né, também empurrar o recipiente, sacou? É por isso, moçada, que o cara foi genial, né? Ele disse que todas, né, as moléculas que estão incompressíveis, eles sentem a pressão, uma vez que a pressão aplicada em um ponto de um fluido incompressível, olha aqui o destaque que nós demos, né? Ela se transmite integralmente a todos os pontos do fluido, inclusive as paredes do recipiente. O famoso teorema de Stevens. O cara era sinistro, né? Brabo. E aí, de que é que isso me adianta? Vou lhe mostrar, doutor. Isso aqui é incrível, sabe por quê? Porque se a pressão feita aqui, ó, a força feita nesse aqui, se transmite para todas as moléculas, você concorda comigo que ela chega aqui, né? E se a pressão feita aqui, ó, vem comigo, se a força feita aqui, né, nessa primeira moléculazinha aqui, também se transmite a todas, né, ela chega aqui, não chega? Inclusive as paredes, né, do recipiente, tá aí, eu disse que era fechado, né? Ora, o que é que acontece então? Moçada, presta atenção. Eu posso dizer então que, olha só, eu vou dizer para vocês que a força 1, né, sobre a área 1 vai ser igual a força 2 sobre a área 2, né, pelo princípio de Stevens, já que o líquido é incompressível. Matematicamente, eu tenho força 1, área 1, igual a força 2, área 2. Você acabou de concordar comigo. Eu só transformei em matemática o português que nós conversamos, que era de que a pressão em 1, né, termina sendo igual à pressão em 2. E como eu disse, a fórmula mãe de pressão é força sobre área, né? Então, tá aí, ó. Beleza? Isso, moçada, faz com que a gente consiga, por exemplo, né, resolver essa questão aí, ó. E olha só a aplicação prática. Eu tenho no pistão maior, vou desenhar agora o que ele disse aí, ó. Galera, você não encontra essa explicação aqui, ó, desse jeito não, hein? Não encontra, ó. Vou ter aqui o carro aqui em cima, tá? Tá aí, né? Esse carro que ficou feião, né? Vamos combinar. Deixa eu aumentar aqui. Faz de conta que é faz de conta que é um furgão. Pronto. Esse carro, galera, ele tem um peso, não tem? Essa força peso tá aqui, ó, sendo aplicada sobre a área do pistão. Do outro lado, né, os caras querem, né, equilibrar. Vamos só equilibrar, né, para que o carro fique parado aí. Eu vou aplicar uma força aqui, né? Nós combinamos aqui, ó, que em razão da incompressibilidade do líquido, a pressão de um ponto se transmite a todos os outros. Ora, pois, se o meu pistão pequeno tem 2 centímetros de raio e o grande tem 20 centímetros de raio, né? Eu vou agora, né, equacionar isso, né, conforme nós conversamos. Olha aqui. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó.
força 1 sobre área 1, área do cilindro, né, da circunferência, aí melhor dizendo, né, da circunferência, π, r, rzinho ao quadrado. Vai ser igual ao peso sobre π, rzão ao quadrado. Ora, o carro tem 1.500 quilos. Peso é massa vezes gravidade. Então temos 1.500 vezes 10, o que nos dá 15.000 newtons, né? Π vai-se embora com π, né? E o raiozinho ao quadrado, né, vai ser 2 centímetros ao quadrado. Perceba que eu nem preciso converter a unidade, porque quando eu jogar aqui, ó, 2, né, ao quadrado, ainda que fosse assim, ó, 2 centímetros, observe, 2 centímetros, né, ao quadrado. Aqui também, ó, 20 centímetros ao quadrado. Eu conseguiria cortar, né, centímetro com centímetro, então a unidade aqui, nesse caso, né, não me preocupa tanto. De qualquer forma, vou colocar no SI para você que não se sente seguro. 2 centímetros é 2, 10 a menos 2 metro. É ou não é? Só que isso vai estar ao quadrado, querido. Então, ao quadrado eu tenho 4, 10 a menos 4 metro quadrado. E do outro lado, 0,2 metro ao quadrado, o que nos dá, né? O que nos dá 2, 0,2 ao quadrado é nada mais nada menos que 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Ora, pois, 4, 10 a menos 2, ó. Sacou? Matemática básica, hein? 4, 10 a menos 2 metro quadrado. Beleza. E aí, agora é só terminar, né? 4, vai com 4, metro quadrado, vai com metro quadrado. Fico com força 1. Passo esse 10 a menos 4 para lá multiplicando. Isso vai me dar 15, 10 ao cubo, 10 a menos 4, 10 a menos 2. Ora, aqui fica 10 a menos 2, né? Simplifiquei 10 a menos 4 com 10 a menos 2 embaixo. O que me dá uma resposta final de 15 vezes 10, né? 10 ao cubo, 10 a menos 2. Sobra só 10 newtons. Portanto, 150 newtons. Item C. Aí, você que ainda não conseguiu enxergar a aplicação prática disso, né, e a beleza da física, eu te mostro. Os caras estão equilibrando um carro de nada mais, nada menos que 1.500 quilos, né, o que gera uma força-peso de 15.000 newtons, né, com uma forcinha de 150 newtons. Você tem noção? Você tem noção? Então é uma força, olha só, a força 1, né, sobre a força 2, que era a força-peso A, é 150 sobre 15.000. Repara, né, que eu tenho aqui então, 15, simplifica com 15, 10, que vai ficar 10 ao quadrado. O que me dá, cara, nada mais nada menos que uma força 2 igual a 100 vezes a força 1. Sacou? Então eu consigo, né, aplicar uma força 100 vezes menor aqui para equilibrar uma força 100 vezes maior aqui. Sensacional, né? Vamos terminar agora, né? Eu disse que a gente ia ver tudo, né, de hidráulica. Vamos terminar agora. Opa, vou limpar só aqui, ó. Não esqueça, viu? O líquido tem que ser incompressível, tá? Só faz sentido se eu não puder mais comprimir, né, esse volume. E vamos terminar fazendo essa aqui, a saideira. Moçada, vem comigo. Duas esferas de 2 centímetros encontram-se submersas em 2 líquidos de densidades distintas, presas por fios finos aos braços de uma balança, que mantém equilíbrio conforme indicado. Tem-se ainda que a massa da esfera mergulhada no líquido do recipiente 1 é de 0,8, então vou botar M1, 0,8 grama, e a no recipiente 2 é 0,76 grama, sendo 1 grama por centímetro cúbico a densidade do líquido do recipiente 1, né, famosa água, né? Então aqui, ó, densidade
1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade do líquido 2 é, ora, é o que eu quero achar. Tá bom. Galera, olha aqui uma coisa que legal. Vamos fazer esse esqueminha aí, ó, pra gente tentar entender o que é que tá acontecendo. Olha aqui. Pronto. O que a gente tem aqui, moçada, é essa situação aqui, né? Beleza. E aí, as duas bolinhas, né, estão equilibradas. Presta atenção numa coisa. A gente vai aqui juntar um bocado de conhecimento de física. Galera, você concorda comigo que para essa balança estar equilibrada, a força aqui tem que ser igual à força aqui? Concorda? Você percebe que eu estou falando mais do que de um equilíbrio translacional, né? Eu estou falando de um equilíbrio rotacional. A balança, ó, né, ela se inclinaria, né? Ela é uma alavanca, torque, lembra? Ela se inclinaria se houvesse, né, diferença, né, nas forças que puxam aí, né, o braço de alavanca. Ó. Tá bom? Como ela está paradinha, nós temos um equilíbrio, né, de torque. Em outras palavras, tudo que tenta girar no sentido horário está igual a tudo que tenta girar no sentido anti-horário. Lembra? Mais do que isso, nós teríamos ainda, né, uma reação aqui no ponto de apoio, né, no ponto de apoio, né, e essa reação desse ponto de apoio, né, ela está se anulando com quem? Ora, com as forças que puxam essa barra para baixo, né, que a gente já desenhou aqui, né, ó, que são essas aqui, né, as trações que existem aí nos fios, né, e poderia ainda ter também, né, uma força-peso, né, que se fosse essa barra homogênea, né, estaria agindo no seu meio, portanto aqui também, tá? Só uma pequena revisão de torque, viu? A ideia é essa, moçada, conectar todos os conhecimentos, viu? Agora vamos falar de mais coisa que a gente já brincou, quer ver? Ó, você concorda comigo que essa força tem que ser igual a essa, né? E essa força aqui, galera, ela é uma tração, né, que está tentando puxar, né, essa barra, né, da balança aqui para baixo, né? Ó, vou desenhar aqui, ó. Pronto. Essa tração age na barra da balança, tá? Mas nós falamos que numa mesma corda, no mesmo fio, a tração é constante. E, portanto, como aqui temos a mesma corda, né, essa tração também age nessa bolinha, que também age nessa aqui. É ou não é? Repare a diferença. Aqui eu estou falando de uma tração que age no braço da balança. Aqui eu estou falando de uma tração que age, por aí, uma tração que age na minha bolinha, ó. Se liga, tá? Não estão agindo no mesmo corpo. Mais do que isso, eu consigo dizer para vocês que essas bolinhas também sofrem, cada uma força-peso, né? Vem comigo. Peso 1, peso 2. E tem ainda uma terceira força agindo na bolinha, tá? Quem é? Quem é? Quem é? Ora, fala sério, né, moçada? Se elas estão, essas bolinhas, dentro de fluidos, né, distintos aí, ó, eu vou até desenhar de cor diferente. Mas se elas estão dentro de fluidos, olha aqui, um fluido verdinho e o outro amarelinho. Se elas estão dentro de fluidos, falta mais alguém que age nelas, né? O tal do empuxo, né? Ó. Sacou? Então, empuxo 1, empuxo 2. Peso 1, peso 2. Por que eu não botei índice na tração? Ora, porque eu sei que a tração, para essa barra não girar, o equilíbrio de torque tem que ser igual nos dois lados. E como a tração é constante numa mesma corda, né? Eu tenho aqui uma só corda, aqui também uma só corda, e ela, né, permanece constante, né? Só que agindo na bolinha de um lado e na bolinha do outro. Então a tração não precisa de índice. Sacou?
vamos agora resolver, né? Galera, foi que a gente combinou, né, sobre a condição de flutuação de um corpo. Ora, esse corpo só fica paradinho ali, né, se, somente se, as resultantes nele, né, no meu eixo vertical, ó, forem nulas, né? Caso não fossem, né, se houvesse uma resultante final diferente de zero, né, portanto, uma força resultante uma de 10 newtons para cima, ele estaria subindo. Se houvesse uma resultante de 20 newtons para baixo, ele estaria descendo. Agora, se as forças que puxam para cima são iguais às que puxam para baixo, o corpo nem sobe nem desce, né? Ele fica, opa, não vou para canto nenhum, ele para. Então, leis de Newton, né? Um corpo em repouso permanece em repouso, né? Salvo se, né, atuar nele uma resultante diferente de zero. O que é que eu vou dizer aqui então? Fala sério, né, galera? Se liga só. Eu vou dizer, né, que o empuxo em, né, mais atração é igual a P1, e aqui empuxo em 2 mais tração igual a P2, concorda? Né? Foi o que eu falei, ó. Resultante nula, né? Força resultante em Y igual a zero, né? Por quê? Porque resultante é massa vezes aceleração. Eu estou vendo que está paradão, a aceleração então é zero, resultante zero, né? Eu vou ficar chato de dizer isso para vocês, hein? Agora, vem comigo. Percebe que a tração é a mesma dos dois lados? Então vamos isolar ela. Eu vou dizer que tração é P1 menos empuxo 1. P2 menos empuxo 2. Me permite, então, fazer isso aqui, ó. Não é a mesma tração? Nós não combinamos? Eu vou, então, dizer que P1 menos E1 igual a P2 menos E2. Ora, fala sério, né, galera? Vou botar os pesos tudo para um lado e os empuxos para o outro. Isso vai me dar P1 menos P2 igual a E1 menos E2. E acabou a brincadeira, né, galera? Você sabe por quê? Vou jogar os valores, né? Fala sério. Ó, jogando os valores, M1G, M2G, densidade do fluido 1, gravidade, volume submerso 1, densidade do fluido 2, gravidade, volume submerso 2. Moçada, olha aqui, ó, olha aqui, duas esferas de 2 centímetros cúbicos cada. Então, ó, volume submerso 1 é igual ao volume submerso 2. Vou chamar só de volume submerso, então. Nota aqui, eu tenho aqui, ó, gravidade, a mesma, constante, né? Submerso, acabamos de ver, 2 centímetros, as duas bolinhas. Desse lado aqui também, ó, tenho quem? Tenho gravidade. Se eu quisesse fazer isso aqui, galera, eu já poderia, ó. Por isso que é bom treinar matemática básica, ó. Eu poderia fazer, ó, tchá, e pá. Cortar a gravidade em todo mundo. Você sabe por quê? Porque com treino, você percebe isso aqui, ó. Botando a gravidade em evidência, eu teria aqui, ó, M1 menos M2 igual a gravidade, volume submerso, densidade do fluido 1, densidade do fluido 2. Olha, gravidade dos dois lados multiplicando, ó. Então eu corto e corto, sacou? Todos os termos da minha equação, né, dos dois lados tinham gravidade. Eu posso então simplificar, né? Mas eu fiz aqui para vocês verem. Coloquei a gravidade em evidência, simplifiquei ela. Fiquei com M1 menos M2. Eu tenho as massas, né, 0,8 menos 0,76, não é isso? É. Isso vai me dar o quê? 0,04, né? Então, 0,04, né? O famoso 4 vezes 10 a menos 2. Igual a volume submerso, 2 centímetros cúbicos. Densidade 1 grama por centímetro cúbico. Né? Ó. Repara que ele me deu volume em centímetro cúbico, né? Densidade também em centímetro cúbico. Beleza? Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Eu vou adaptar as unidades, hein, moçada? Tem que ter cuidado, hein? Se liga. A massa 1 está em grama, beleza? Mas a gravidade, né? Ele me deu a gravidade, cadê? Ele nem mencionou a gravidade aqui, né? Ah, eu cortei a gravidade. Para com isso, né, galera? É o cansaço, hein? São
são nada mais, nada menos que 10 para 1 da manhã. Então vamos lá, ó. Cortei a gravidade, nem me importa, né? Então, eu tenho então massa em grama e volume, né, em centímetro cúbico e densidade também em centímetro cúbico. Tá, beleza, vai sair certinho, né? Ó. Então eu fico com densidade 1 grama por centímetro cúbico, menos densidade do fluido 2. Você que não entendeu, ele me deu já massa em grama, né? Então massa ele me deu em gramas. O volume ele me deu em centímetro cúbico. E a densidade, né, que ele me deu de 1, densidade do fluido 1, ele também me deu em grama por centímetro cúbico, sacou? Olha aqui. Por isso que as unidades já estão todas certinhas, ó. Massa em grama, volume em centímetro cúbico, densidade que é massa sobre volume, grama centímetro cúbico. Então nem precisei me estressar com isso, tá? Isso vai me dar o quê, ó? 4. Com 2. Fica 2 aqui, né? Então fica 2 vezes 10 a menos 2, morre esse 2 aqui. E isso aqui fica igual a 1 menos densidade do fluido 2. Ora, pois, densidade do fluido 2 nada mais vai ser do que 1 menos 0,02, que é isso aqui, né? Ó. 2 vezes 10 a menos 2, né? É 0,02. E aí, galera, eu termino dizendo para vocês que densidade do fluido 2 vai ser igual a... Quanto é isso aqui? Quanto é isso aqui? Isso vai dar 0,98, né? 0,98, porque, ó, é como se fosse assim, ó. Menos 0,02. Sacou? Ó, 0 menos 2, não dá. 2 para 10, 8, né? Não dá. Aqui, ó, 9, zerou. 0,98 o quê? Grama centímetro cúbico. Expoentezinho negativo, ó, você sabe como é que deixa positivo, né? Ó. Isso aqui é o quê? 0,8 gramas. Troca o sinal e vai para o denominador, né? Sacou? Gramas centímetro cúbico. Item D. Valeu, moçada. O vídeo aqui ficou top, hein? Aqui é pra gabaritar qualquer questão de hidráulica, hein, galera? Eu desafio vocês a verem, né, uma explicação de hidráulica, famosa hidrostática, né? Como nós fizemos aqui, com a dedução de todas as fórmulas, né? Com a explicação teórica dos teoremas, beleza? Então, vamos aí valorizar, hein? E assistir, anotar tudo, tá bom? Quero vocês todos aprovados. Valeu, galera. Tamo junto. Os